RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, que tal você com Gilmar Santos? Tratei as varizes e depois fiquei cheia de vasinhos. Será que isso acontece mesmo? Eu sou Gilmar Santos, médico angiologista, e essa é a Rádio RCD. E toda semana estamos aqui, toda sexta-feira, 17 horas, 17 e pouquinho, com o nosso programa Que Tal Você? Falando de doenças circulatórias, falando de saúde, falando de estética, falando de você, de bem-estar. Mas vamos para o tema de hoje, do nosso programa de hoje. Primeiro que assim, quando a pessoa fala, eu não tinha tanto vaso depois que eu comecei a tratar, esses vasos surgiram, sim, isso pode acontecer. E nós vamos entender agora, de uma vez por todas, por que pode acontecer e quais são as táticas que a gente utiliza para minimizar esse risco. Primeiro que entender o seguinte, todo procedimento ele pode ter ou complicação ou pode ter efeitos colaterais. No caso de tratamento de varizes e vasinhos, a gente tem como complicações mais comuns a presença de manchas, mas existe esse relato de que tratou as varizes, de que tratou os vasos e acabou enchendo mais ainda. Sim, isso pode acontecer. Por quê? O sangue, ele circula, ele segue um conduto, ele vai para um caminho, ele vai de um lado para o outro. Então você imagine, você tem uma mangueira que você conecta, na torneira e na outra ponta sai a água. Se essa mangueira, você fechar a torneira, tranquilo, para de sair água lá na ponta, tudo bem. Se você volta a abrir a torneira e faz um furo na mangueira, você vai ter água saindo pela ponta da mangueira, água saindo no furo da mangueira, enquanto a torneira estiver aberta. Mas se você fechar a torneira, tanto a água da ponta quanto a água do furo vão parar. Agora imagine o seguinte, ao invés de eu fechar a torneira, eu vou com uma mangueira que tem furo e fecho a saída. O que vai acontecer com esse furinho? Vai sair muito mais água. Bom, vamos voltar aqui para o que nos interessa, que é a circulação. Eu tenho um monte de vaso, eu tenho um vaso que esse sangue está passando por ele, está vindo de um lugar e indo para o outro. E nesse trajeto, ele se ramifica, ele nasce um monte de vasinho. Agora, se eu fechar a minha torneira, ou seja, a minha veia nutridora, e a grande maioria dos vasinhos tem uma veia nutridora, se eu fechar a veia nutridora, esse vasinho vai ficar fraquinho, vai diminuir o sangue nele, a pressão venosa, e a gente vai conseguir fazer um tratamento eficaz, com uma aplicação, com laser, com espuma, e esse vasinho vai secar. Agora veja o outro lado, se eu não fechar a minha veia nutrícia, que é o que acontece muitas vezes com esses procedimentos que não são feitos uma avaliação completa, se eu não fechar a minha torneira, se eu não fechar a minha veia nutrícia, quando eu fizer a aplicação, toda essa aplicação, essa medicação líquido espuma, ao invés de fechar o vaso, ela vai escorrer para a ponta lá da mangueira, lembra? Então ela vai para o final do vaso e não vai agir. Isso significa que, primeiro, eu faço a aplicação e não resolve. Esse é o primeiro ponto. Agora, se ao invés de eu fechar a minha veia nutrícia, a nutridora, eu fechar a nossa veia de deságue. Peraí, lembra da ponta da mangueira? A água tem que sair pela ponta. Então, do vasinho também tem uma veia que entra e uma que sai. Se eu, ao invés de fechar a que entra, que é o que precisamos, que é a nutridora, eu fechar a que sai, eu vou aumentar a pressão naquele buraquinho da mangueira, vou aumentar a pressão nesses vasinhos. Então, o que é que acontece numa cirurgia ou numa aplicação quando você faz que enche de vaso no lugar? A gente acaba, muitas vezes sem querer, fechando a veia de drenagem. Eu tampo o final da mangueira. E essa veia, esses vasinhos vão explodir no monte, vão surgir bastante. Então, isso é o que acontece muitas vezes quando você faz uma cirurgia, que você, ao invés de tirar varizes de entrada, você tira a veia de drenagem. Então, qual é o ideal? Tira tanto de entrada quanto a de drenagem, ou tira só a de entrada. Como é que a gente pode fazer para prevenir esse risco, para minimizar? Para minimizar ou prevenir, eu vou fazer uma avaliação, um mapeamento correto, identificando para cada vasinho a veia nutridora, que é a veia de entrada, e a veia de saída, a veia de drenagem, para que eu possa tratar pelo menos a de entrada ou tratar as duas. Esse é o principal. Mas
já se identificou hoje micronutridoras. Então são vasos muito pequenos que o médico não tem, na maioria das vezes, equipamento disponível. Por exemplo, eu tenho no meu consultório um equipamento que ele vê micronutridoras, mas nem sempre é o comum. Nesses casos, o médico, mesmo fazendo o Doppler, que é o ultrassom, mesmo usando um aparelho que a gente chama de realidade aumentada, que é aquela luzinha de laser que mostra na pele os vasos, pode ser que ele não consiga pegar todas as nutridoras. Então, mesmo fazendo o mapeamento, em alguns casos podem surgir esses vasos resistentes. Como é que trata? Se você não tratou a veia nutridora, a veia de entrada, precisa tratar, senão você não vai corrigir o problema. Não adianta ficar fazendo aplicação. Agora, se você tratou a nutridora, ou se você não encontrou e você trata o vasinho e ele não some, aí tem que partir para esses equipamentos que são mais sensíveis, mais específicos para ver aquele vasinho. Então, por exemplo, eu tenho um ultrassom que ele olha microperfurantes ou micronutridoras. Aí, nesses casos resistentes, a gente encaminha para fazer esse tipo de exame, mas nem sempre é necessário. Que tal você se cuidar? Que tal você buscar a sua melhor versão? Que tal você não perder nenhum episódio do nosso encontro semanal aqui na RCD? E se você tem mais alguma dúvida, acesse lá meu Instagram, @Dr. Gilmar Santos, ou vá lá no www.drgilmarsantos.com.br, mas também assista toda sexta-feira, 17 horas, ou a qualquer momento. Vai lá no Spotify, coloca lá também, que você vai assistir o nosso programa toda semana. Fui! RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.